Gladstone Mahmed é um autor com muitos anos, de experiência escrevendo livros jurídicos, livros técnicos, e sob o desafio de sua filha, ele resolveu escrever um livro de terror, olha só, O Inferno Verde, que ele me enviou. Eu fiquei muito curioso para saber como é que uma pessoa com tantos anos de experiência em livros técnicos escreveria um livro, um romance de terror, e é um livro bem fininho, um livro de 100 e poucas páginas, que conta a história de um homem que está sofrendo uma crise no casamento, uma família estabelecida, até que ele precisa ir no enterro de um pai de um amigo dele, e lá no cemitério ele acaba sendo hipnotizado, enfeitiçado pelo túmulo de uma bela mulher. A partir desse momento, Fábio, que é o nome do protagonista, ele passa a ser perseguido, assombrado pelo fantasma dessa mulher e também a pesquisar sobre o seu passado, como é que ela morreu, como é que ela viveu e tal, e esse livro explora isso muito bem. Eu vou começar logo dizendo que não é muito fácil encontrar informações sobre esse livro, porque as sinopses que eu vi, as descrições são muito mais subjetivas do que realmente claras, A gente não tem uma ideia real do que está acontecendo nesse livro, do jeito que eu expliquei nessa introdução. Agora, apesar desse livro ser relativamente pequeno, ele é muito profundo na mensagem, não só do enredo em si, mas principalmente pela poesia que existe impregnada, nos parágrafos, nos diálogos. Durante a leitura dá pra perceber que o autor tem um domínio extenso da palavra, da língua portuguesa, uma literatura mais clássica. Eu não tô muito acostumado a ler esse tipo de literatura, então me causou uma certa estranheza a quantidade de junções de palavras, o uso até que excessivo dos apóstrofos para poder se aproximar da língua falada. Então me causou um pouco de estranheza, mas depois de um tempo eu consegui me acostumar de boa com essa linguagem. Agora, é um livro muito rápido de se ler, porque os capítulos são muito pequenos, são bem concisos, então os parágrafos têm ótimas descrições e os capítulos são bem direto ao ponto, são cenas, uma leitura relativamente bem fácil. Agora, alguns pontos que eu não gostei muito do livro foram relacionados à história, principalmente à assombração, porque a partir do momento que ela aparece, ele meio que se apaixona, ele se enfeitiça por essa aparição, por essa entidade, como se fosse um botão que você liga e você tá em modo 100% apaixonado, 100% envolvido. E do nada ele começa a, imaginar coisas e viver aquele romance, só que muito profundamente. Por vários momentos do livro, você tem uma descrição muito aprofundada. Eu acho que eu preferiria ver essa influência vindo aos poucos, sutil, O fantasma dessa mulher invadindo a vida do personagem aos poucos até tomar conta de tudo. E nesse caso, não. Nesse caso, ela invade de uma só porrada. E isso vai ficar transitando entre, o cara não sente mais nada pelo fantasma e o cara sente muita coisa pelo fantasma, e como essa fantasma influencia todas as pessoas ao redor dele. Durante os diálogos, eu senti que alguns personagens estavam preocupados em levar a história adiante, e até meio que repetindo um pouco as mesmas falas com outras palavras, enquanto o outro personagem estava estático. Então os diálogos não serviram para trazer tanta informação quanto eles poderiam sobre os próprios personagens que eles estavam falando, Durante uma briga de casal, o Fábio começa a fazer um discurso gigantesco e tal, totalmente influenciado, enquanto a mulher fica na defensiva, ou seja, ela podia trazer informações sobre o casal, sobre a vivência deles, jogar isso na cara, enfim, fazer uma troca aí pra poder desenvolver um pouco melhor sobre a relação dos dois. E não esse jogo de empurra, não essa coisa, estática, essa discussão unilateral. Isso me incomodou um pouco. Duas características que eu achei muito bacana é a inteligência, a maturidade vir dos jovens, Tem uma situação lá que você bota o jovem, às vezes, em situações difíceis, muito mais maduro do que um adulto que acaba agindo de forma irracional. E a segunda questão é a diversidade de religiões, porque esse livro, ele pega diversas religiões e tenta levar essa assombração para diferentes entendimentos, Como é que cada pessoa, ela interpreta essa assombração, Como é que cada religião, cada crença poderia lidar com essa coisa toda. Também existe uma citação à ditadura militar aqui no livro, que eu gostei muito da cena e gostei muito da crítica que ela foi utilizada, mas eu não sei como isso exatamente contribuiu com a história, porque apesar de ser ambientado e ter uma ligaçãozinha, realmente não adicionou tanto à história, além de desviar a atenção do leitor, confundir, na verdade, Você tem uma coisa que meio que confunde ali, e isso num momento muito crítico do livro, então isso meio que me enganou, eu não me senti realmente surpreendido, eu me senti um pouco frustrado, na verdade. Poderia ter sido feito de outra forma. Eu acho que a citação da ditadura poderia ter vindo antes, E aí sido construído até chegar nesse momento, e eu não ia me sentir enganado no final das contas, porque eu ia saber que esse tipo de situação aconteceria novas vezes. É um livro relativamente pequeno, ambientado em Belo Horizonte, então eu realmente senti que tem muito da brasilidade, muito da literatura atual, Você sente um primor aqui na produção. Eu gostei muito das cenas de tensão, existem cenas bem construídas ali. Então, tirando a história que poderia ter esses detalhes que eu comentei, e aí pode ser até um gosto pessoal meu, não é nenhum problema com o desenvolvimento que o autor queria dar para esse livro. Ele é um livrinho que pode se tornar um pouco denso sobre os questionamentos, a poesia, todo o existencialismo, mas ao mesmo tempo contar uma ótima história de terror, com ótimas cenas, ótima tensão, tudo bem construído, e um final muito satisfatório. Com certeza, a filha dele deve ter ficado satisfeita, de ter
lido o que o pai escreveu pra ela como desafio. Beleza? Então tá aqui Inferno Verde, de Gladstone Mamed, minha recomendação. Se você quiser ver outras recomendações de livros, tem aqui uma playlist só de livros aqui de terror. Eu gosto muito de falar sobre literatura. Geralmente livro é muito mais fácil de começar pra essa galera que tem muito medo de coisas de terror e tal. Beleza? Então, muito obrigado até aqui. Eu espero que tenham gostado. Eu sou o Fernando Chon e até o próximo vídeo. Valeu!